Feliz sábado a todos, como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Então, tô voltando aqui pra gente falar um pouquinho agora do quarto desafio. Chegamos ao quarto dia, espero que vocês estejam conseguindo fazer, né, os propósitos da revista Guardiãs do Lar, porque é para melhoria do nosso casamento, da nossa família. É um projeto muito especial. E eu sei que nós estamos vivendo num mundo onde os casamentos estão descartáveis, as famílias estão se desfazendo. Quando Deus criou o casamento, o plano dele para o casamento era até que a morte nos separe, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. E Deus, ele leva tão a sério o casamento que ele diz que ele só libera o divórcio no caso de adultério ou morte. Ou no caso da pessoa estar correndo risco de vida, né? Porque aí também não tem como continuar no casamento correndo risco de vida. Mas o plano de Deus é para o casamento até que a morte nos separe. Então hoje eu volto aqui para poder falar um pouquinho sobre o quarto dia, que é o quarto desafio, é o desafio de hoje, tá bom? E o desafio de hoje vai falar um pouquinho, eu vou ler aqui sobre o quarto desafio. Toalha molhada em cima da cama, tampa do vaso aberta, banheiro alagado, sapatos fora do lugar, roupas sujas que parecem ter aversão ao cesto, por isso estão em algum outro cômodo. Ele se atrasa, vai lavar a louça e deixa a pia molhada, gavetas abertas, mensagens enviadas há 2 horas sem resposta, jogo de futebol, desatenção. Aqui tá falando um pouquinho das falhas que os nossos maridos podem cometer, entendeu? E nós poderíamos ficar aqui falando e escrever uma página inteira sobre coisas irritantes que os nossos maridos são capazes de fazer para nos irritar. Mas a intenção não é essa, ficar apontando o defeito deles. Acredite, vocês não são as únicas a se irritarem com esse tipo de coisa. Ou talvez com outros 50 itens que você está listando mentalmente aí agora. E aí você pensa ou fala coisa do tipo: quantas vezes já falei que o lugar disso não é aqui? Será que vou ter que fazer um tutorial sobre como colocar as roupas sujas no cesto? Será que eu sou a única que me importo com a organização desse ambiente? E por aí vai. Diante de situações assim, temos 2 opções, nós as mulheres: ficar tremendo de raiva, murmurando pelos cantos, reclamando do marido desatento que não se importa, é uma alternativa. A outra é lembrar que as pessoas são diferentes e que algumas coisas dificilmente mudam. Escolhendo a segunda opção, você pode começar a listar as qualidades do seu príncipe e decidir que não vai permitir que coisas pequenas alterem o seu humor. Este não é um processo fácil, mas é possível. Ouça, eu não estou dizendo que você nunca deve confrontar o seu esposo e precisa engolir tudo sem falar nada. Pense comigo, há quanto tempo você reclama mentalmente ou verbalmente de certas coisas? Elas mudaram significativamente? Por que você reclamou? Será que não vale a pena repensar e orar para que Deus o ajude a mudar de atitude para o bem do seu coração e das suas rugas? Pense nisso hoje. Vamos orar. O nosso desafio é pedir ao Senhor: Senhor, preciso que o Senhor me ajude a não supervalorizar pequenas coisas que o meu marido faz que me irritam. Então, nós hoje vamos perseverar na oração, pedindo a Deus para que nós não venhamos a supervalorizar coisas que nossos maridos fazem que nos irritam. Procurar não dar tanta atenção a essas coisas. Se o seu marido levantou a tampa do vaso, teve o trabalho de levantar, você abaixa. Certo? Tem coisas que não tem necessidade de nós ficarmos nos irritando. Se a gente for pensar direitinho, são pequenas coisas que destroem o casamento. Não são grandes coisas. São pequenas coisas acumuladas que a gente às vezes não conversa. E às vezes a gente fica irritado com pequenas coisas e faz com que o nosso relacionamento vá se desgastando.
Lembre-se que o nosso marido, ele é um presente de Deus para nós. Ele é o nosso príncipe e que muitas mulheres gostariam de ter um marido para cuidar. E elas não têm. Estamos vivendo numa época em que o casamento está descartável. Esse nunca foi o plano de Deus. E se nós quisermos que a nossa família seja família e termos casamento duradouros, precisamos colocá-los nas mãos de Deus. Vamos ser mulheres de oração, vamos ser guardiãs do lar. Que Deus nos dê um sábado feliz, na proteção do anjo Miguel, que é o anjo mais poderoso do céu. Que Deus abençoe e proteja todos. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.